Olha, a Prefeitura de São Paulo também começou a aplicar a Pfizer em quem não completou o esquema vacinal com a AstraZeneca. A gente trouxe durante a semana, né, a falta de dose da AstraZeneca para quem estava esperando a segunda dose, né, Camila? Um problemão. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Mônica Levi, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Mônica, uma boa noite a você. Obrigada pela entrevista aqui para o JR News. Bom, outros países já fazem essa combinação. E afinal, a gente, né, agora na pandemia virou todo mundo cientista, mas sempre bom ouvir um especialista. A substituição da segunda dose por uma vacina diferente é realmente segura? É segura, tem estudos já mostrando isso. Num cenário de escassez de vacinas ou de entregas imprevisíveis, é bom a gente ter esses dados, né? Se a gente pode misturar plataformas. A gente chama isso de vacinação heteróloga, quando você faz de uma plataforma a primeira dose e faz de outra plataforma a segunda. O que nós temos de dados publicados já mostrando é quando você usa a Oxford AstraZeneca na primeira e usa a vacina de RNA mensageiro, ou a Moderna ou a Pfizer. Como nós não temos a Moderna, o que nos interessa é essa intercambiabilidade entre dose 1 AstraZeneca e dose 2 Pfizer, mostrando que em termos de proteção, de formação de anticorpo, de estímulo da imunidade celular, é até melhor, tá? É uma boa opção em termos imunológicos. Aumenta um pouquinho mais efeitos colaterais de febre, dor de cabeça, reações locais, mas de leve intensidade, não são reações mais graves, são um pouquinho mais frequentes. Mas acho que o objetivo da gente não atrasar a segunda dose na escassez e na falta da segunda para complementar o esquema supera qualquer incômodo que você possa ter de um pouquinho mais de reação. Doutora, se os resultados são melhores, antes de mais nada, uma boa noite para a senhora. Boa noite. Por que não adotar, então, essa opção de uma vacina AstraZeneca, a outra vacina da Pfizer? Não se tornar isso, então, a normalidade? Isso pode vir a se tornar normalidade, mas isso começou a ser estudado muito recentemente. A gente tem estudos publicados na revista Nature, na revista Lancet, estudos no Canadá, no Reino Unido, na Alemanha e na Espanha. Que eu conheço são esses 4 países que estudaram e já estão admitindo esse esquema heterólogo. Mas a gente só tem esses dados de imunogenicidade. O único país que nos deu ainda um dado de proteção contra qualquer forma de manifestação da Covid foi a Dinamarca, mostrando uma eficácia boa de 88%, fazendo uma dose da Oxford AstraZeneca e a segunda com a Pfizer. Mas nós temos poucos dados, não sabemos, assim, a longo prazo, essa mistura tem que ser mais bem estudada para a gente adotar isso como rotina. Seria muito bom adotar como rotina, porque num cenário de escassez de vacina, você poder estar misturando. Por enquanto, o que a gente tem de dado é isso. Mas uma notícia boa é que o Ministério da Saúde encomendou uma pesquisa que está sendo feita junto com a Universidade de Oxford, aqui na Unifesp, em São Paulo. E então, os idosos que tomaram a Coronavac, as 2 primeiras doses lá atrás, em janeiro, fevereiro, estão sendo estudados esquema heterólogo, a dose 3, a dose de reforço para essa faixa etária, usando 25% da vacina Oxford, da AstraZeneca, 25% Janssen, 25% a própria Coronavac e 25% Pfizer. Então, nós vamos ter esses dados nossos para a gente falar com propriedade se isso funciona igual para todas as faixas etárias, para grupos específicos, gestante, imunodeprimido, criança, adolescente. Então, nós precisamos conhecer mais para mudar e adotar isso como uma rotina. Na publicação científica The Lancet, cientistas estudaram a eficácia das vacinas disponíveis, todas, tá? Pfizer, AstraZeneca, Coronavac, enfim. A média global para casos graves ficou em 93%, casos sintomáticos 83%. Para a variante Delta, a eficácia para casos graves foi de 94%. Aí a pergunta, doutora, não seria melhor terminar então a vacinação com as 2 doses antes da aplicação dessa dose de reforço tão falada agora, nesse momento?
Olha, a dose de reforço está sendo preconizada por uma população que vacinou lá atrás, no início da vacinação contra a Covid aqui no país, e que ao longo do tempo foi perdendo a proteção. Supostamente foram pessoas que ficaram imunes, a gente viu mesmo uma queda enorme no número de casos de internação, de UTI e de morte nos idosos vacinados, só que ao longo do tempo eles foram perdendo essa proteção. Então, hoje, no cenário atual, são eles de novo que estão começando a ser internados, a apresentar quadros graves. Então, o principal objetivo da vacinação, de uma campanha de vacinação em massa, é evitar mortes, casos graves, colapso de sistema de saúde. E para isso a gente tem que vacinar aqueles que são os mais vulneráveis. Então, no momento, a gente entende que os idosos e os imunodeprimidos que não tiveram uma proteção tão elevada com 2 doses e passou-se a recomendar 3 doses, sejam prioridade. 3 doses para esses que responderam pior com as 2 doses, por uma questão imunológica individual, e são vários grupos que a gente tem de pessoas que são imunocomprometidas, e os idosos acima dos 70 anos, que já mostraram uma perda importante da proteção ao longo do tempo e que merecem ser priorizados com a 3ª dose. Esse é o nosso entender. Doutora Mônica, muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, sanando essas dúvidas que vão surgindo. Semana a semana surgem dúvidas novas e é importante a gente ter especialistas para, claro, explicarem tintim por tintim. Um forte abraço e até uma próxima, doutora.